Esse episódio de Trampos Conectados é um oferecimento da AMB Morumbi. A AMB Morumbi é uma universidade cuja educação é reconhecida como sendo inovadora e de qualidade. Sua metodologia de ensino e infraestrutura de padrão internacional vão preparar você para todos os desafios do mercado de trabalho. Dê um up no seu currículo, venha para a AMB Morumbi e deixe a sua marca no mundo. Olá, estamos de volta com uma nova temporada do Trampos Conectados, um dos programas mais adorados aqui no Terra, sobretudo na vertical do Terra Educar. E agora a gente vai falar sobre como profissões tradicionais se conectam com a tecnologia, com as pautas de diversidade e inclusão e a importância de profissionais de diferentes áreas serem protagonistas da transformação social. Porque avanço tecnológico é importante e iminente, a gente sabe, mas a gente quer saber do avanço humano. Como é que fica o avanço humano? E no programa de hoje a gente vai falar da área de arquitetura e urbanismo, que são duas áreas importantíssimas, afinal de contas a grande maioria da nossa população vive mesmo nas cidades. Para discutir essas e outras questões, a gente convidou a urbanista e escritora Joyce Berti. Muito obrigado pela sua presença, Joyce. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Imagine, eu ganhei o livro também dela, olha só. Depois eu vou mostrar melhor Se a Cidade Fosse Nossa. E a gente tem que lutar para que a cidade seja nossa mesmo. A gente vai contar também com a participação do nosso querido Max. Como é que vai, Max? Tudo bem? Ele é colunista do Terra e CEO do Viva E. Fala, Casé, tudo bem? Tudo tranquilo também. E com a Gabriela de Matos, ela que é arquiteta e urbanista. Olá, estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito legal, estamos muito felizes de ter vocês aqui também. Vamos lá, de que forma os profissionais de arquitetura e urbanismo têm se beneficiado dos avanços tecnológicos? Podemos começar por você, Joyce. Olha, de longa data já essa proximidade da tecnologia com o fazer arquitetônico, né? Eu sou do tempo ainda do AutoCAD, já entrei na faculdade já meio com essa ferramenta aí disponível para a gente conseguir, enfim, fazer projetos, desenhar e tudo mais. Aí tem ArcGIS, enfim, ferramentas de medição, de extrair dados e fomentar o nosso trabalho também. Então, já é de praxe da profissão. Acho que eu não consigo mais pensar num arquiteto, num urbanista, sem o suporte da tecnologia. Uhum. Tem sido importante e isso vai só se aprimorando ao longo do tempo. Quer dizer, desde o princípio, a arquitetura, por si só, já é uma profissão que incorpora a tecnologia e vem incorporando ao longo do tempo. Exatamente. Eu lembro que a gente via, assim, tem alguns desenhos, se você puxar no Google, você vai ver lá os arquitetos com um mapa, cobrindo uma sala inteira, eles debruçados ali desenhando de maneira tradicional, né? E isso faz parte do passado, né? Acho que pode dizer que nos últimos 30 anos aí, jogando por cima, a tecnologia já está convivendo com o arquiteto urbanista no dia a dia. Uhum. E a inteligência artificial? Afinal de contas, as pessoas estão, né, assim, em parte, estamos deslumbrados com as possibilidades e também estamos assustados com o que pode acontecer. Eu tenho experimentado os dois lados, assim. Eu tenho um estúdio desde 2014 e faço projetos de arquitetura de diversas escalas, né? Então, eu vejo tanto um lado onde essa coisa da IA traz uma noção falsa de que uma imagem, você produzir uma imagem ali com um prompt bem rápido, ela te dá um projeto, e ela não te dá um projeto, ela te dá só uma imagem. Mas, por outro lado, porque por trás da imagem tem todo um projeto, tem várias etapas e depois um projeto executivo que vai fazer com que aquilo vire realidade, né? Uhum. A gente ainda não vive nesse mundo 100% digital, então aquilo precisa se materializar de alguma forma. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não dá pra gente ser substituído. Não, o profissional de arquitetura não vai. Mas, por outro lado, também tenho feito experiências com IA que eu acho interessante de serem feitas, por exemplo, para pensar outras arquiteturas, outras perspectivas de arquitetura, menos eurocêntricas, mais do nosso território, né? No meu caso, que pesquiso mais a arquitetura afro-brasileira, qual é a cara dessa arquitetura afro-brasileira? Então, a IA permite fazer essas experimentações, né? Então, tem uma coisa positiva nisso, eu acho. Entendi. Max, você que está sempre focado na questão da educação mesmo, como é que você está vendo essa questão? Eu acho que essa é uma área super interessante, porque seja pelas ferramentas que a Joyce mencionou, seja pela chegada da inteligência artificial e que a gente não sabe, estou chamando de chegada intencionalmente, porque a gente não sabe até onde vamos, né, com essa transformação.
Eu acho que tem um aspecto super importante do profissional de arquitetura e urbanismo, que é essa geração que trabalhava em cima da prancha e tinha o traço e fazia as plantas no lápis. Eles tinham, no processo de preparação, de aprendizado, uma linha de chegada. Então, eu me preparo e estou pronto para entregar aquele conhecimento. Hoje, a linha de chegada do aprendizado, da preparação para o profissional desapareceu. Né? A linha de chegada é o dia que você morrer. Até lá, você vai ter que aprender coisas novas, você vai ter a tua profissão sendo transformada todos os dias por algo que a gente não sabe que vem pela frente. E aí entra um fator para esse público que se interessa por essa carreira, que é aonde vai estar a resiliência, onde vai estar a disposição de flexibilidade para aquilo que você aprendeu está obsoleto e amanhã já não serve para nada, onde está a tua abertura para ouvir o que o outro está fazendo e não ser o dono da verdade. Isso são características, que nem você falou no início, de humanidades que foge da tecnologia, que foge da técnica, que entra no como é que eu entendo o meu cliente, como que eu entendo os meus colegas, os meus potenciais destinos do meu trabalho e transformo isso em arquitetura, em urbanismo. Né? Trazendo essa nossa conversa um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, que são aspirantes a arquitetos e arquitetas, né? Assim, eu, por exemplo, quando fui fazer minha faculdade, eu gostava muito de praia e fiz oceanografia e vi que era muito diferente. Gostar de praia. Gostar de praia e ser oceanógrafo, não é a mesma coisa, não. Tem que estudar matemática, física, química, nossa, meu. Era muito complicado, assim. Quais são os choques para as pessoas que acham, nossa, que incrível esse prédio, que incrível essa... Qual é a realidade mesmo do dia a dia do arquiteto? Assim? Olha, é uma realidade caótica, você lida com prazos, você lida... Quando você trabalha... Porque assim, a gente tem arquitetura e urbanismo, são duas profissões em uma. Né? Então, tem pessoas que estão atuando nesses dois polos, tem algumas que estão concentradas em um, outras em outro. Então, eu, por exemplo, não sou arquiteta de projeto. Eu sempre fui trabalhar para essa coisa do urbanismo, né? Pro urbanismo. Então, eu lembro que as pessoas falavam assim, você é arquiteta, nossa, chique, né? e eu tava lá trabalhando, né, com prancha na mão, desenhando loteamentos clandestinos para poder viabilizar todo o processo de dar o título de posse, de fazer a pessoa permanecer na área ou sair daquela área. Então, quando eu contava, todo mundo tinha um choque, né? Para mim, não foi um grande choque, porque eu já tinha um vínculo com essas questões. Mas, no geral, as pessoas não sabem que o arquiteto tem esse tipo de atividade. Agora, quem entra no escritório e aí pensa que vai estar lá, né? Tem aquela ideia do Paulo Mendes da Rocha, né? Nina Bobardi lá, toda glamourosa, tudo lindo e tal. Não sabe que esse povo vai em campo pesquisar, vai, enfim... E pira, né? Porque você está trabalhando contra o tempo. E ainda tem o cliente. Você tem, como ele está falando desse componente humano, você tem que compreender o seu cliente, mas você também tem que compreender os limites da sua profissão. Né? Então, tudo isso está atuando ali no seu dia a dia e choca, né? Você fala, nossa... Eu não imaginava que era assim, né? Sim, foi o choque que eu tive. Gabriela, como é que foi seu choque? Eu acho que o choque ele vai se renovando, assim. A gente vai ficando chocado ao longo do processo. Né? Agora tem 14 anos, né, que eu trabalho com arquitetura. E eu acho que esse momento, por exemplo, né, que a Joyce falou no início, agora a gente já tem umas ferramentas que otimizam muito mais nosso tempo, né? Assim, todo o sistema BIM, né, que permite que a gente projete junto ao mesmo tempo. Antes você projetava, fechava um arquivo, mandava para outra pessoa, a pessoa projetava, fechava esse arquivo, mandava... Hoje a gente consegue todo mundo trabalhar simultaneamente no mesmo arquivo. Olha que legal, como se fosse um Google Docs. Hoje eu tô falando, mas já tem uns 10 anos, no mínimo. Isso já foi uma coisa que apareceu para mim no final da faculdade. E aí tá muito mais assim. Agora, por exemplo, eu tô usando um sistema que eu uso por um site. Eu não preciso nem de um programa. Uau, então, assim, isso também já é um avanço gigante, porque eu posso acessar e projetar de qualquer computador em qualquer lugar. Então, isso também é muito legal.
Então, tem uma coisa que otimizou e que faz com que a gente gaste mais tempo pensando ou pesquisando outras Como questões. descolar cliente. Como descolar cliente. Também, como Pô, descolar como é que eu vou cliente. pagar a conta? Como Vou fazer fazer dancinha no Exato. TikTok. Isso também, para mas os arquitetos. Fazendo dancinha. Arquiteto também faz dancinha no TikTok. faz tudo. A arquiteta tá fazendo tudo para angariar clientes. Mas, assim, eu acho que, no meu caso, me permitiu ter mais tempo, por exemplo, para pesquisa. Tá. Entendeu? Então, assim, eu gasto um tempo grande nesse primeiro processo de pensar o projeto e consigo otimizar muito mais as outras etapas. Isso, para mim, é maravilhoso. Sim, tesouro, né? Um tesouro. Mas, assim, a coisa da relação entre briefing, cliente e dinheiro, porque dinheiro, gente, uma coisa é você fazer um render maravilhoso e colocar lá no seu Instagram e todo mundo vai querer fazer o projeto. Agora, executa aquilo com uma verba assim, ó. Porque, bom, pelo menos assim, né? Os clientes que eu atendo, e é uma realidade Brasil, vamos dizer assim, eu atendo, né? Classe média e baixa. As pessoas não têm dinheiro para fazer tudo, grana, não tá cheio da grana, entendeu? Então, assim, você tem que tentar fazer caber tudo nisso aí, Sim. né? Então, É um complicado. desafio. E acho que é uma coisa que vale a pena falar para as pessoas também, que existe um mito, né, de que o arquiteto é caro, mas dentro do valor da obra, se a pessoa está fazendo, o valor é bem pequeno, é muito melhor você contratar um vale a arquiteto pena. do que ter um problema depois, né? Vale muito a pena, porque... Aí, gostou, Tem uma essa foi coisa- boa. Vamos vender nosso peixe. Porque tem uma coisa também de que a gente faz, por conta de todo esse exercício de cálculo, de materiais, de acompanhar o processo desde o início, compreender muito bem aquele briefing, a gente vai fazer tudo justo ali para você ter o resultado final. Se você não tem um acompanhamento, você pode gastar desde a etapa de compra de materiais, comprar além do que você precisa, até com os profissionais que você vai contratar depois sozinho. E, enfim, vai pagando isso e talvez não te entregue. Então, tem uma série de coisas aí que pode dar errado no meio desse sistema, né? Sim. Apesar de eu ter feito 1 ano e meio de oceanografia, porque eu larguei, porque eu não aguentava, porque realmente não tinha aptidão para estudar aquelas questões, eu acabei virando um comunicólogo, né? E eu vivi uma transição muito grande da comunicação, né? Que, assim, existia uma barreira muito grande para você ser um comunicador, afinal de contas eram poucas televisões, eram poucos espaços, poucos jornais, né? Pro que a gente vive hoje. Você tem um celular na mão, você é um jornalista, você pode ser pode noticiar uma coisa, pode fazer uma reportagem, pode ser um comunicador. No caso da arquitetura, vocês acham que as novas tecnologias, elas estão democratizando também a arquitetura ou não? A arquitetura ainda é uma profissão que exige realmente enfim, que existe uma barreira de entrada, vamos dizer assim, porque falar, todo mundo aprende a falar, mas desenhar ou ter noções de espaço e tudo, enfim, a faculdade ou a educação ainda é uma coisa fundamental para você chegar, né? Eu acho que as novas tecnologias, elas popularizam, sim, elas ajudam na popularização. Então, eu percebo isso na movimentação que você tem em torno das pessoas que estão querendo ser arquiteto e urbanista. Estão querendo ir para a faculdade. Eu recebo muita mensagem de pessoas querendo saber, eu estou querendo estudar e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, também é uma faca de dois gumes, né? Porque uma coisa é você estar no dia a dia com toda essa loucura. Outra coisa é você estar assistindo o seu programa de domingo e ver lá, ou abrir a internet e ver lá no TikTok o arquiteto fazendo dancinha e contando da decoração que ele fez ou da obra que ele concluiu. Então, é uma faca de dois gumes. Populariza, e isso é bom, porque também ajuda a desmistificar, né? Mas, por outro lado, também tem que tomar um certo cuidado, porque pode ser vendido algo que não é bem aquilo. As redes sociais, que eu acho que é o maior, né, a maior plataforma hoje em dia de popularização de todas as profissões, não só arquitetura e urbanismo, elas têm essa particularidade de vender coisas que são agradáveis à visão, mas que não corresponde à realidade. Nossa, ótimo ponto. De fato, né? Ótimo ponto. É Então, instagramável. Exatamente. Fica muito bonito no Instagram, Total. mas você vai viver lá dentro, é horrível. Exatamente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha pessoas que entraram porque viam nos programas de televisão designers de interiores.
né? E aí o Rosenbaum, né? Sim. Léo Chapman, ia lá e fazia aquele projeto e tal, e era toque de caixa, parecia que era tudo muito lindo. Hoje em dia, essa linguagem tá nas redes sociais. Sim. Então você vê lá um videozinho de 1 minuto, um Reels, que a pessoa mostra uma decoração que ela fez na casa dela. E aí a pessoa chega na universidade achando que é esse o universo da arquitetura e do urbanismo. E como a Gabi já falou, não, tem uma série de outras coisas aí que você vai ter que lidar. E a pessoa chega lá e recua. Né? Então... Não faça que nem eu. Preste atenção. Ouça aqui o Trampos Conectados para você entender melhor. Inclusive, qual é a diferença entre arquiteto e urbanista? Ou arquitetura e urbanismo? Qual que é? Então, o que acontece é que a gente teve uma regulamentação no nosso currículo que hoje no Brasil, em qualquer faculdade que você formar, que tem um registro no MEC, você vai sair com essa dupla formação, arquitetura e urbanismo. Isso quer dizer que a gente tem disciplinas de urbanismo e de arquitetura durante a graduação toda. Tá. E isso parte de uma visão também de que o edifício ele não pode ser considerado de forma isolada. Ele está inserido na cidade e por isso ele tem que estar atento a todas as dinâmicas da cidade. Então parte dessa visão. Tá. Então para você projetar, essa é a ideia. Sim. Né? Mas aí quando a pessoa chega eu no mercado... perguntava, mas tem tanto prédio feio por aí, o que está acontecendo? Sim, que não se relaciona com a cidade de forma nenhuma, zero. Mas a ideia do currículo é essa, muito boa. Mas aí no mercado as pessoas acabam, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Gabriela. Quando você mencionou que essas novas tecnologias te abriram espaço para mais pesquisa, criou-se também a oportunidade para outros perfis de profissionais se aproximarem da arquitetura? Por exemplo, um analista de dados, um desenvolvedor, o tecnólogo que vai transformar o teu projeto num projeto de realidade virtual para encantar o cliente. Você começou a atrair novas características de profissionais que talvez nem pensaram em trabalhar com arquitetura, mas vão se aproximar da arquitetura com as suas habilidades? Sim, sim. Agora eu já estou no momento que, por exemplo, profissionais de comunicação, que pesquisam narrativas, tendências... lógico que isso também o escritório vai, conforme o projeto que chama esses parceiros, então isso vai sendo contornado de acordo com o projeto que a gente tem para desenvolver. É customizado. É, customizado, mas sim, tem essas outras colaborações de outras áreas, história, entendeu? Uma coisa que tem muito no meu escritório, porque eu gosto dessa parte da pesquisa histórica também. Então, sim. Que legal. Tem uma parte que eu entendo hoje, por exemplo, que eu estou, inclusive, que é numa parte muito de pesquisa e direção artística do meu escritório. Então, assim, a parte da produção de plantas, desenvolvimento do projeto, eu já não estou mais, porque eu consigo render muito mais nessas primeiras etapas, sabe? E aí a outra parte mais executiva, aí eu tenho outras pessoas no escritório que desenvolvem. Então, eu entendi que essa é uma forma legal de fazer, sabe? Bacana. E para as pessoas que estão nos assistindo, que gostam dessas áreas que do que a gente está discutindo aqui, que gostariam de, eventualmente, fazer dessas áreas a sua profissão, a sua forma de ganhar dinheiro, mas também de promover uma sociedade melhor. De que maneira a arquitetura e o urbanismo podem ser ferramentas, né, de inclusão social, por exemplo? Olha, eu não consigo ver a arquitetura e o urbanismo como uma profissão fora dessa ideia. Eu conheço bastante gente que vê, viu? Eu não. Eu vou andando ali na Rua do Espinheiro. Não, bastante, gente. Aí eu trago... Cadê minha padaria que estava aqui? Não estava. Trago más notícias. Eu acho que o profissional de arquitetura e urbanismo, ele está falando dessa coisa da integração. Eu sempre vi, desde que eu comecei, que eu trabalhei por um período com o urbanismo propriamente dito, eu percebia que é uma profissão que você tem um potencial de multidisciplinaridade muito grande. Então, eu trabalhei com advogado, assistente social, sociólogo, jornalista, pessoas ligadas à área da saúde. Né? Exatamente. Sempre foi comum isso. Ele é um catalisador de todos os saberes ali, porque quando você fala em cidade, você está falando no cenário da vida de toda e qualquer pessoa. Então, se esses arquitetos não entendem que eles trabalham para o outro, independente de estar na área de projeto ou de cidades, de direito à cidade e tal, se eles não têm esse entendimento, sinto muito, mas está fazendo um trabalho
bem Um deficitário, um desserviço, e muito abaixo do potencial que as universidades oferecem. Porque eu acho que na própria faculdade a gente é estimulado a ter essa integração com o todo e a compreender, assim, eu saí com essa visão da faculdade. Você está Legal. projetando para outra pessoa. Então, o bem-estar dessa pessoa tem que estar em primeiro lugar. Agora, o que compõe o bem-estar dessa pessoa? Todas as facetas da vida prática que você possa imaginar. Né? Então, por exemplo, hoje em dia eu estou estudando neuroarquitetura. Que é isso? Neuroarquitetura e neurourbanismo, que é esse casamento, essa soma do saber da neurociência aplicada à possibilidade de projeto de arquitetura, de cidade, direito à cidade, enfim. Incrível. A gente está falando de ambientes de cidades onde você pode prover saúde mental, né? Então, quer dizer, eu estou sempre fazendo esse giro de 360. Eu acho que todo profissional tem essa particularidade, ainda que não desenvolva, mas é aconselhável que tenha isso em mente. Você projeta para o outro. E se não Legal. tiver com essa conexão com o outro, você não está fazendo um trabalho muito legal, não. Para não falar que não falei de flores, vamos lá. Existe um movimento recente, assim, de alguns anos para cá, que é uma mudança arquitetônica, que é a incorporação da cozinha à sala, né? Porque né, a cozinha ficava lá separada e tal. Alguém cozinhava, alguém normalmente era a gente mulher. sabe quem é. Ela cozinhando e depois vinha para essa. Mas agora incorporou-se essa questão também, né? Eu vou tirar o ponto aqui, desculpa, porque ele está com uma interferência. Mas agora existe isso também, né? A cozinha faz parte da sala, as pessoas. O ato de cozinhar passou a ser mais social, né? A gente tem uma tipologia da casa, da residência, muito colonial ainda no Brasil, né? Sim. E ela é a que separa essa dimensão social da dimensão de serviço. Isso é uma ideia, na verdade, que vem da escravidão, né? Da casa grande, da senzala e tal. E assim, no modernismo a gente vê que isso não foi quebrado. A gente vê casas muito integradas, mas com aquela área de serviço embaixo, escondida, o quarto de empregada. Isso tudo continuou sendo mantido, né? E eu acho que essa coisa de abrir, de integrar, realmente é uma mudança no cotidiano das pessoas, né? As pessoas assumirem que elas precisam ser protagonistas de tudo na vida delas, né? Da cozinha, de quem vai arrumar a casa, de quem vai, né? Sim. Assim, lógico, com as diferenças de quem pode, quem não pode, etc. Mas isso precisa estar explícito na casa, que a gente precisa se apropriar da nossa vida, né? E cuidar disso, não precisa ser uma outra pessoa escondida lá no fundo, né? Claro. Então... E as pessoas também estão começando, voltando a falar, e agora um lado positivo do Instagram ou das redes sociais, com esses programas todos de cozinhar e tudo, né? As pessoas estão se desenvolvendo suas capacidades, estão gostando disso, estão cozinhando juntos. Uma coisa que eu vi que eu achei muito estranha é banheiro com 2 vasos sanitários. Não sei se vocês já viram isso. Tem umas coisas assim, meio bizarras. Você vai no banheiro junto com alguém e você dá a mão. Eu falei, que isso, meu? É muito estranho isso. É questionável, né? Questionável esse gosto, né? Nem toda mudança é positiva. Mas é cada coisa que aparece nesses briefings, entendeu? Tem alguma coisa bizarra assim que você pode dividir? Não, assim, isso é bizarro. Isso é bem bizarro, mas tem pedidos diversos, assim, pedidos diversos. O céu é o limite, né? Da imaginação. E a casa da pessoa, isso, quando é projeto residencial, né, dá margem para ela. A casa vai ser do meu quer jeito. extravasar, entendeu? Não tem, e fala sobre ela, né? Fala Esses sobre detalhes que a pessoa vai trazendo para a própria casa, vai falar sobre ela. Não tem regra, né? Exatamente. Assim como você olha para uma pessoa e pela roupa dela, você consegue prever muita coisa do comportamento e das ideias que ela carrega, você passeando pela casa dela também, você consegue também entender muita coisa. Isso é uma coisa que dentro do universo de IA está sendo muito discutido, porque quando você abre o teu Instagram, você abre qualquer outra rede social, parece que eles conseguiram ler tua mente, eles já descobriram qual é o produto que você estava pensando em comprar, ainda nem tinha pesquisado. Esses algoritmos de predição do que você vai se comportar em termos de consumidor, dentro, imagino que da arquitetura, vai dar espaço para uma customização que vai além do entendimento da equipe do arquiteto, né? Provavelmente a inteligência artificial vai permitir que, se a pessoa quer 2 ou 3 vasos no banheiro, já exista o modelo para isso, dessas bizarrices. E eu acho que tem um fator
e aí puxando um pouco para o lado do urbanismo, que é como você consegue que os segmentos menos representados também possam tomar decisões, né? Porque quando era uma coisa muito concentrada no alto poder aquisitivo daquele aluno que vai fazer arquitetura e vai tomar decisões no futuro, ficava aquele segmento da população tomando decisão por todos. Hoje existe movimentos ou existem soluções, discussões públicas para trazer a segmentos da sociedade menos representados para estar na mesa tomando essas decisões, não tem? Tem, é a questão da representatividade, né? A gente está pleiteando isso, acho que os debates sobre opressões que moldaram a nossa sociedade, eles chegaram com força na arquitetura, no urbanismo, eles geram reflexões, as pesquisas, tudo isso vai gerando reflexão, vai despertando a percepção de que um elevador de serviços, o quarto da empregada, todas essas questões tem alguma coisa ali que precisa ser revista. E a partir disso, você vai dando para as pessoas também a oportunidade de questionar a configuração da minha casa, ela vem, qual a origem dela? Né? Como é que o povo africano organizava a sua moradia? Como é que o povo indígena organizava? Então, a gente está puxando esse tipo de debate para as salas de aula das universidades, seja através de livro, através de projetos de exposição. Eu me lembro que em 2020 eu fiz a exposição Casa Carioca, a gente estava falando dessa coisa do modernismo, era moderno, era vanguarda, mas não estava rompendo com essa linguagem machista que colocava a cozinha como o espaço da mulher. O espaço doméstico já era destinado à mulher. E aí a cozinha era o espaço extradoméstico, né? Que aí você tinha a mulher negra trabalhando e tudo mais. Então, eu acho que essa coisa da inteligência artificial, ela vem muito pautada também pelas descobertas da neurociência, que sabem que a gente tem muito mais de previsível do que parece. E aí, juntando com esses debates todos, a gente está vendo uma guinada aí de pessoas já debatendo. Tipo, não tem ônibus no meu bairro, não é porque acabou a frota, não, é porque é uma decisão política, que está em projeto de alguma forma. Ou um tem projeto, ônibus, um projeto. tem ônibus no meu bairro de segunda a sexta, né? Para levar essa pessoa para trabalhar, mas para ela se divertir ou ir para algum outro lugar, não vai. Exatamente. E os equipamentos também da cidade, né? Por que eu não tenho um museu na periferia? O museu está na área central. As pessoas começam a perceber isso quando eu vou nos lugares conversar com as pessoas, elas estão falando. Agora eu entendo por que não tem, né? Nesse museu mesmo, nessa exposição, era a Casa Carioca, Museu de Arte do Rio, né? Num espaço ali e chamando as pessoas para irem ali dentro do museu, enxergar a casa delas como um objeto de arte a ser exposto também. Então, acho que a gente está num momento rico aí dos debates. Muito rico, muito legal. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país que ainda sofre muito também com os danos causados pelas chuvas, né? Na verdade, não são as chuvas que causam os danos, é o mau planejamento, mas enfim. E recentemente a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela colocou o tema do racismo ambiental também em discussão. Como é que os arquitetos e urbanistas, em conjunto com políticas públicas, podem ajudar a mitigar esse problema? Eu fico pensando se esse é um debate que somente os arquitetos e urbanistas conseguiriam realmente fazer uma diferença. Eu acho que precisa ter um pacto aí, né? Porque o racismo ambiental, ele é um projeto, como a Joyce estava falando, é um projeto de desigualdade, né? Que endereça, né, resíduos tóxicos, endereça a falta do poder público, né, ali dando dignidade para comunidades racializadas. Sim, então, é o que leva o metrô para Vila Madalena, mas isso não que não leva para outro lugar, mas que leva o lixo. Entendeu? Então, assim, não é que a comunidade não está sendo vista, ela é vista, mas de uma forma onde aqui tudo pode. Ali a gente pode jogar o lixo, ninguém vai reclamar. Ali a gente não precisa ter praça que ninguém vai reclamar, não precisa ter museu, como a Joyce falou. Reclamar, reclama, né? Mas ninguém vai ouvir. Exatamente. Reclama, mas ninguém ouve. Isso. Não vai reclamar nos lugares onde eles estão decidindo, né? Sim. Mas, assim, eu acho que é importante os arquitetos e urbanistas primeiro entenderem o racismo ambiental, mas também compreender o racismo, né? O racismo como essa estrutura de poder, né? Certo. E não uma coisa assim, então só fala de racismo pessoas negras, a gente não discute raça. Isso é uma coisa que a gente fala na arquitetura. Na arquitetura nunca discutiu raça. Mas é lógico que discutiu.
esse projeto de casa colonial, ele racializa, né, as pessoas. Ele racializa, né? A cidade e as desigualdades racializa também as pessoas, né? Sim. Então, a gente precisa entender isso para tentar contornar. Eu acho que de início, né? Não sei se a Joyce quer complementar também. Eu Mesma totalmente linha. de acordo, na mesma linha, né? Você precisa entender o racismo ambiental como uma dissidência de algo que é maior. Né? O racismo ambiental, ele é consequência, ele não é uma Sim. causa, né? É. Ele é a consequência das decisões políticas que foram tomadas e que tinha aí as opressões estruturais, como a gente chama, a misoginia, a luta de classes, a questão racial. Você tem isso formando, né? Falando em termos de construção civil, é o alicerce da nossa sociedade. Né? Então, a partir desse alicerce, você tem essas dissidências, o racismo ambiental, o racismo urbano, são linguagens que estão dentro de um escopo. E aí, para você conseguir interferir, você precisa compreender a realidade a fundo, né? E aí você fala, opa, peraí, eu como uma pessoa ambientalista, eu vou lidar com essas questões, eu tenho que saber que isso vem de algo maior. Sim. Eu acho que é por aí. E, pessoal, tem uma coisa muito legal, que a Gabi tem um projeto bacana que mapeia arquitetas negras. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse projeto e também sobre a participação, como é que é a participação de negros e negras dentro dessa área de arquitetura e urbanismo. Então, o projeto Arquitetas Negras é um projeto que eu criei em 2018 para mapear a produção de arquitetas negras, mas produção intelectual também. Por exemplo, a Joyce foi uma das primeiras arquitetas negras que eu encontrei na época e fiquei muito feliz de encontrar, porque tem uma grande produção de conhecimento intelectual que dá margem para a prática. Eu sempre compreendo a prática como um desdobramento da pesquisa e do conhecimento, né? Sim. Então, a prática pela prática tecnicista não me interessa muito. Então, eu comecei a mapear. Hoje nós temos mais de 800 arquitetas negras mapeadas, temos um livro publicado. Que legal. Bom, e aí, então, com o projeto, eu comecei a entender que tinha uma forma de produzir arquitetura, comecei a compreender melhor o campo da arquitetura afro-brasileira, que é uma temática que não está muito compreendida dentro do campo da arquitetura brasileira, né? Não é vista, né? Não querem olhar, não querem enxergar, porque foi sempre colocado como essa arquitetura popular. E que sequer, às vezes, é entendida como arquitetura. Que é isso que a Joyce falou, por exemplo, dessa exposição da Casa Carioca, fazer as pessoas entenderem que a casa delas, o jeito delas produzirem arquitetura também é válido, né? E, historicamente, aqui no nosso território, a gente tem a arquitetura afro-brasileira e a arquitetura indígena sendo produzida, e, assim, em relação com a natureza, né? Tem semelhanças na relação com o território, com a preservação da natureza, como a arquitetura como um ponto de convergência da comunidade, que são todas as questões, assim, extremamente contemporâneas e urgentes do nosso tempo e que vão ser do futuro, sabe? De como pensar essa arquitetura que seja menos desigual, que seja menos classista, né? Que atenda menos somente as elites e atenda também a população de uma forma mais geral, né? Então, o projeto Arquitetas Negras, ele tem vários desdobramentos, é uma rede gigante no Brasil hoje, né? Nem tudo passa por mim mais, porque, lógico, as pessoas se conectam, isso é ótimo, e produzem a partir disso, né? Nós somos múltiplas, a gente faz muitas coisas diferentes, né? Mas tem um marcador muito importante que eu acho é que nós somos mulheres negras, e isso vem antes da arquitetura. Né? Então, uma série de coisas que nos atravessam precisam ser colocados, né, dentro da profissão também. O que eu falo muito é que não adianta a gente, enquanto pessoas negras, entrar na formação de arquitetura e sair de lá produzindo uma arquitetura que não tem a ver com a nossa realidade, né? Enquanto indivíduo nesse país. Então, acho que o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva tem que ser colocada dentro da produção de projetos. É uma riqueza, né? Enorme, né? Assim, eu tive sim, total. E a gente pode contribuir muito por isso também. Exato. Eu tive a oportunidade de passar uma temporada numa aldeia Craô, que fica ali no Tocantins. Era impressionante, as casas fresquinhas e tal. E aí o Estado foi lá e construiu uma escola. Horrível. De alvenaria. Horrível. Era o lugar mais quente, era um absurdo. Você não conseguia ficar lá dentro, não conseguia dormir nada. Em nenhum momento era legal. Você fala, por que os caras vêm aqui e fazem uma escola, né? Por que não aproveita todas as pessoas, a inteligência que tem ali, o material que é utilizado, porque as pessoas construíram aquela casa daquele jeito que eventualmente o branco vai olhar, que coisa horrível.
Não, padronizado. cara, maravilhoso, fresquinho, você ficava lá dentro, era uma delícia. Bom, as mulheres na arquitetura são a maioria do mercado, né? A gente está falando aqui que já representa cerca de 65% dos profissionais, segundo a pesquisa da CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Mas eu imagino que ainda haja desigualdade, e eu gostaria que vocês falassem um pouco quais os desafios e avanços das mulheres nessas áreas, com relação a salários, enfim, oportunidades, esse tipo de coisa. Olha, são muitos desafios, e, de fato a gente é maioria, né? Em tudo que você vai ver, a mulher está como maioria, né? Agora, a gente é minoria em termos de acesso, né? E Pode as ser dificuldades... maioria, mas não é maioria nas posições decisórias, Exatamente, né? Exatamente. Que está ganhando mais dinheiro. Exatamente. Certo. Agora, o legal disso é que as mulheres também têm se mobilizado muito mais para conseguir criar espaços onde a gente consiga colocar o nosso talento, a nossa voz, espaços de colaboração mútua têm surgido. Na arquitetura, em todas as profissões, acho que as mulheres elas estão avançando nesse sentido de cavar espaço. Porque não adianta você esperar que te abram espaço. A gente está falando de privilégio. Privilégio é eu brinco, falo que privilégio social é tipo entorpecente. A pessoa experimentou, ela não vai largar assim tão fácil. Né? Ninguém quer ficar sem, né? Exatamente. Né? Então, assim, os homens estão ali acomodados. Eles são a bola da vez há muito tempo, né? Então, para eles recuarem disso é muito difícil. Então, a gente vai ter que fazer um certo esforço para avançar. Né? E aí, o resgate histórico é muito importante. Sim. Porque muitas vezes você pergunta para uma menina que está entrando na faculdade de arquitetura quais são... Eu, por exemplo, eu não tive referências femininas. Eu tinha a Lina Bobardi, eu tinha a Rosa Clias e eu tinha a Zaha Hadid. Muito pouca. 3, né? 3, Quantos né? homens você não estudou Exatamente. na formação? Não né? passou Muitos. mulheres na minha formação, a não ser a Lina Bobardi, né? E a Rosa Clias en passant, e a Zaha também muito, assim, lá por cima e tal. E aí, quando você começa a pesquisar, você vê, tem um monte de mulher. Então, assim, eu tenho pegado, assim, puxado a orelha da turma, falado, olha, vamos colocar na história, vamos resgatar a história. Né? Se você não falar, ninguém vai lá pesquisar e colocar no centro do debate, porque a gente está falando de disputas de narrativa que, infelizmente, estão acontecendo. Então, eu tenho que referenciar uma Gabriela de Matos, eu tenho que referenciar uma Tainá de Paula, eu tenho que referenciar grandes nomes que vieram antes de mim. Né? Nesse meu livro eu trago várias referências, eu estou citando essas pessoas todas, Esther Carro, que faz um trabalho incrível. Né? A gente tem falado do passado, mas a gente tem que reafirmar as que estão agora fazendo coisas muito importantes. Andrea Moassab, que é uma arquiteta amiga que dá aula na Unila de longa data, é a nossa função, é o nosso instrumento de luta, colocar as mulheres nessa frente. E eu acho que a gente tem conseguido. Agora, eu acho que as arquitetas e urbanistas estão muito mais organizadas do que as outras profissionais. Eu vejo, assim, que tem uma luz sendo jogada em cima e a gente está conseguindo reverberar bastante. Eu vejo de uma maneira bem positiva. Muito legal. Pelo Arquitetas Negras, né, nós temos dados de remuneração, de desistência da profissão de arquitetas negras, que simplesmente 30% do nosso mapeamento desistiu de arquitetura porque 30%. Nunca conseguiu emprego. É muito alto, né? Muito alto, muito alto. Muito alto. E eu recebo mensagens assim que parecem absurdas e são absurdas, mas de arquitetas jovens que têm receio de ir numa entrevista com cabelo Black Power e não passar. Então, assim, tem coisas muito relacionadas ao racismo direto, né? Assim como barreiras. E o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele ainda não tem o dado, eu estou brigando por esse censo étnico-racial há muito tempo, desde que criei o projeto Arquitetas Negras, porque eles, enquanto conselho, têm condição de ter esses dados de quantos nós somos, né? Não temos. Mas eles têm Alô, conselho, vamos liberar isso. Mas eles têm, por exemplo, um dado muito importante de um diagnóstico de gênero que foi feito alguns anos atrás, que mostra que arquitetas negras podem receber até 13 vezes menos do que arquitetos brancos. 13. Homens brancos. 13. Não é 1, 2, 3, 13. Que isso. E é isso cruzado com a questão da mulher negra na nossa sociedade, que na maioria das vezes é arrimo de família, que tem criança para cuidar, que se desloca da cidade, né, distâncias muito longas, etc. Então, fica praticamente impossível da pessoa trabalhar com arquitetura. Ela tem que querer muito. Em outras profissões também, mas
no nosso caso aqui da arquitetura. Então, a gente tem um grande caminho, mas hoje a gente, como a Joyce falou, a gente está muito organizado. Nós temos arquitetas negras no Conselho, temos arquitetas negras no IAB, que é o Instituto de Arquitetura, temos arquitetas negras na sala de aula, fazendo mestrado, então a gente está mais articulada. Então isso é legal. Muito legal. Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso programa. A última pergunta é qual o futuro e as tendências na área de arquitetura e urbanismo? Olha, só para complementar isso, é importante falar para quem está estudando, para quem está indo para a faculdade, que a arquitetura é uma das profissões que tem mais problemas de inserção no mercado de trabalho, assim como um todo. Então, você imagina que para o arquiteto que se forma hoje, para ele se inserir no mercado de trabalho, está sendo muito difícil. Aí, soma isso às questões de raça, né, de gênero e classe, e você vê o caos que está acontecendo. Então, todo arquiteto urbanista hoje é um resistente. Sim, tem que saber. E as arquitetas pela frente tem uma grande. luta. E as arquitetas urbanistas, especialmente as negras, né, e os rapazes negros também, somos ainda mais, enfim, os mais prejudicados ainda. Agora, a tendência é justamente essa, de você colocar a arquitetura e o urbanismo no centro do debate público, né, ou recolocar. E a partir dessa recolocação, a gente está também deliberando, decidindo e mostrando para a sociedade que somos uma profissão que tem total bagagem cultural, intelectual, técnica, para contribuir com a transformação social que a gente quer. A gente tem toda esse know-how e a gente pode fazer essa contribuição. Só precisa que os espaços entendam isso e absorvam o profissional que está saindo em todas as áreas. Né? E também eu acho que a gente compreender que a arquitetura e o urbanismo é um grande leque. Nossa, né? Você enorme, tem muita coisa para fazer. Né? Eu, por exemplo, sou escritora, sou psicanalista, estou entrando na área de neuroarquitetura, fazendo essas questões. Então, quer dizer, muitas vezes você encontra um arquiteto urbanista trabalhando em cinema, trabalhando com música, e não deixando de ser arquiteto, né? Então, acho que também uma formação que permite ocupar diversas áreas. Exatamente. Direito, né? Direito à cidade, enfim. Então, acho que a tendência para os próximos anos da arquitetura e urbanismo é a gente se apropriar dessa possibilidade de estar na sociedade de uma maneira mais decisiva. Muito legal. Eu complementaria isso que a Joyce falou, assim. Eu acho que a gente precisa entender o que é a arquitetura de uma forma mais relacionada à cultura. A arquitetura está muito relacionada à cultura. Então, ela está relacionada também a essas outras linguagens. A linguagem das artes, por exemplo. Se a pessoa falar, eu não quero construir um edifício, não quero fazer um projeto de edifício. Tá bom, você pode trabalhar com exposições, por exemplo, de arte. Eu trabalho com exposições de arte. Você pode trabalhar com cenografia, que é um projeto que você faz num curto período, né? Porque você tem um tempo menor e você vê ele construído muito rápido. E vai conhecer os atores, atrizes, acabou vai assistir a peça. E vai estar no teatro, no cinema, etc. Então, trabalhar com essa coisa do audiovisual também. Enfim, tem muita pesquisa, ser professor e nunca fazer, e só tem ficar no debate, que é muito legal também, com moda. Então tem muitas coisas. Tem um campo muito vasto. Muito vasto. Vasto. Max, quer fazer um complemento? Eu acho que deve ter um monte de gente agora encantado com esse setor do mercado, né? E querendo mais. Eu depois dessa conversa eu sei de casa, mas eu acho que fazer arquitetura também. Tem duas habilidades que tudo que eu ouvi aqui resume, e infelizmente são dois problemas que a gente tem do perfil dos alunos que saem do ensino médio, que é pensamento crítico e resolução de problema. Tudo que vocês falaram aqui se resume a receber um briefing e ter um pensamento crítico do que aquele cliente quer. E resolução de problema, eu acho que a gente passou agora alguns minutos falando de problemas grandes, né? E isso hoje o jovem brasileiro sai do ensino médio, a jovem brasileira sai carente. Então, assim, pensamento crítico e resolução de problemas são duas habilidades que o arquiteto urbanista vai ter que desenvolver a vida inteira. É uma dica que, assim, não gosta de resolver problema, não vai fazer. Vai para outra profissão. Mas se você gostar, pode ficar com a gente, pode passar o link aqui do Trampos Conectados de Arquitetura e Urbanismo para todos os seus amigos e amigas que vão fazer faculdade. Começa lendo esse livro aqui também, que você vai, melhorar seu pensamento crítico e pensar nas soluções para a nossa cidade, se ela fosse nossa, que tomaram da gente, mas a gente pode pegar de volta. Valeu, muito obrigado pela audiência, obrigado Joyce, obrigado Max. Obrigada. Até a próxima, valeu.